Que o segundo impacto foi justamente naquelas relações das compras de passagem aérea. Essa foi muito polêmica, porque provavelmente ou você tinha comprado essa passagem aérea, ou alguém da sua família tinha comprado essa passagem aérea, ou algum amigo seu. Então, as pessoas estavam sem saber se por conta do fechamento dos aeroportos, essas passagens aéreas adquiridas no período de 1º de março a junho de 2020 seriam ressarcidas, seriam canceladas, o que seria feito? E para justamente orientar esses consumidores, foi feito um TAC, né, um termo de ajuste, reajuste de conduta, feito pelo Ministério Público Federal e a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, para justamente orientar o que seria mais viável para ambas as partes. Então, na primeira opção teria, se eu, porventura, quisesse solicitar a remarcação dessa passagem aérea, eu poderia fazê-lo somente uma única vez e para o mesmo destino. Então, ou seja, se porventura eu tivesse comprado uma passagem aérea para Salvador, no período do coronavírus eu poderia remarcá-lo, né, quando finalizasse esse estado de calamidade pública, para a mesma localidade. Então, ou seja, eu só poderia remarcar para Salvador. Se porventura eu quisesse remarcar para São Paulo, Brasília, ou seja lá para outro lugar, aí sim a companhia aérea poderia me cobrar tarifas ou taxas aéreas por conta dessa mudança de localidade. Agora, nunca poderia cobrar multas, certo? Essa questão da multa aí não foi advinda no TAP. Então, relembrando, se porventura eu quisesse remarcar, eu poderia fazer para uma única vez. Um outro detalhe também sobre essa questão da remarcação. Muitos consumidores consumiram, né, compraram suas passagens aéreas no período de promoção, ou seja, no período de baixa estação. E se eu quisesse remarcar para um outro período que não fosse esse de baixa estação? A exemplo, geralmente baixa estação é março a junho, e eu quisesse remarcar para dezembro e janeiro, que é um período de alta estação. Isso eu não poderia fazer. E se eu fizesse, a companhia aérea poderia me cobrar essa diferença tarifária. Certo? A terceira opção é justamente o cancelamento. Muitos consumidores utilizam o transporte aéreo para eventos, para cursos, para shows, para visitação de parentes, enfim, para várias outras finalidades. E se porventura nesse interim não fosse mais necessário a presença dele nesses locais, o que seria feito? Então, existe a opção de cancelamento das passagens aéreas. Porém, nesse primeiro momento, esse cancelamento ele seria como se fosse um crédito para o consumidor adquirir em outra passagem aérea, certo? E se porventura esse consumidor não quisesse utilizar esse crédito da passagem aérea, aí sim a companhia aérea poderia reembolsar o valor despendido, porém, esse valor poderia ser pago depois de 12 meses a contar da data do pedido. Então, se eu quisesse solicitar o reembolso hoje, só a partir de hoje, daqui a 12 meses, eu poderia receber esse valor sem correção monetária e sem atualização, tá certo? Outro detalhe também que aconteceu bastante foi justamente aquelas pessoas que estavam se deslocando entre países durante a pandemia e alguns países estavam fechando suas fronteiras. E por conta do fechamento das fronteiras, esses usuários, esses consumidores, estavam ficando alocados nesses países. Porém, eles tinham um determinado tempo, né, de se acomodar lá. Então, como seria essa questão da compensação pelo período a maior que os consumidores estivessem naquele país por conta do fechamento dos aeroportos, das fronteiras? Antes, existia a previsão da resolução 400 da ANAC, que se porventura o consumidor passasse de determinadas horas, inclusive dias, a companhia aérea era obrigada a dar alimentação, relocação, translado e, inclusive, acomodação. Só que por conta do coronavírus, que é uma coisa excepcional,
isso não está ocorrendo. Então, o consumidor, nesse primeiro momento, ele não deve solicitar à companhia aérea essa compensação, mas sim o Ministério das Relações Exteriores, que tentará renegociar com o governo local, inclusive trazendo de volta para os seus respectivos países. O que acontece? Logicamente que a gente está sempre se posicionando a favor do consumidor, porque todos nós somos consumidores, ou se não somos, uma hora realmente a gente vai ser. E por conta desse aspecto, né, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade nesse momento. Recentemente foi divulgada a notícia que a Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Então, as ações das respectivas companhias aéreas, elas estão num déficit enorme. O dólar está em alta. Então, existe uma projeção muito negativa para esses tipos de relações. Então, o que o próprio CODECOM orienta é sempre tentar uma resolução amigável. Logicamente que existe algumas exceções. Por exemplo, eu estava assistindo recentemente uma live do grande professor Risato Nunes, ele é um norte quanto ao direito do consumidor, e ele estava dizendo que ele tentou fazer a remarcação da sua passagem aérea, porém demorou 7 horas. Então, isso não existe uma razoabilidade por tanta demora, visto que ao adquirir uma passagem aérea, você faz praticamente em 3 cliques. Primeiro clique é entrando no site, o segundo é escolhendo a passagem, se porventura você já pesquisou, e o terceiro é confirmando seus dados. Então, é uma facilidade enorme na hora de comprar e uma dificuldade enorme de cancelar ou remarcar. Então, cada caso é um caso. Sabendo que também tem muita gente que me procurou a respeito. Doutor Paulo, você não acha melhor eu pedir a solicitação do reembolso dessa passagem? Bom, segundo esse TAC, eu oriento as pessoas que me procuram a não pedir o reembolso. Por quê? Como as ações dessas companhias aéreas estão muito em baixa, provavelmente, quando se normalizar, as passagens aéreas vão ter um custo adicional bem maior, justamente para reequilibrar a questão financeira de que essas companhias aéreas estão passando nesse momento. Então, se você tem interesse, quem gosta de viajar realmente e tem interesse em viajar, o que eu oriento sempre é justamente tentar ou deixar como crédito ou tentar remarcar. Até porque se você pedir o reembolso, esse reembolso pode durar 12 meses e ele não vai vir corrigido e nem atualizado. Então, eu oriento sempre a tentar fazer essas duas primeiras opções. Inclusive, extraoficialmente, antes da gente iniciar esse bate-papo aqui, eu até conversei com a nossa professora mediadora aqui, que ela teve até um exemplo muito prático, quando ela tentou fazer uma viagem em família para Recife. Não foi mesmo, doutor? Isso, doutor. A gente teve justamente esse problema. Foi logo no início da pandemia. Compramos a passagem aérea pelo site da Maxmilha, né, que é um intermediador, e acabou que quando ligamos, entramos em contato, tentando resolver de forma administrativa, e como foi logo no início da pandemia, eles negaram. Eles disseram que a gente não teria direito a reembolso, ou a cancelamento, ou nada do tipo. E como compramos a passagem por um valor muito abaixo, do preço de mercado, que foi na promoção, eles falaram que de jeito nenhum iam fazer o reembolso ou a remarcação ou qualquer tipo de medida administrativa para resolver o problema. E foi então que deixamos, correr daí da quarentena, da pandemia, e por fim eles mesmos entraram em contato, e deixaram lá o crédito na Maxmilha para que a gente possa utilizar em outra oportunidade. Então, realmente, eu já aproveito para destacar que esses temas aí abordados, esses 2 primeiros temas abordados, devem ter acontecido bastante, Os ouvintes devem ter conhecimento de alguém que passou por situações desse tipo. Perfeito. Vou salutar esses exemplos da senhora.